Principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras. Por mim, Michele Gama e Tiago Marinho. Toda segunda, sempre um novo episódio disponível no Spotify e demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. Minha amiga Michele, fizemos aí uma pequena pausa do nosso news, mas estamos voltando, então você que estava com saudade aí, já vai deixando o seu like, né? Essa é a nossa 11ª edição e já vamos começar, né, com uma notícia aí, como não poderia deixar de ser, né, minha amiga? Vamos sim. E Já polêmica. esquentando. Qual é? Faz a chamada pra gente aí dessa primeira notícia e já eu venho com os meus comentários. Bora! Nos Estados Unidos, republicanos promovem batalha contra escolas, professores e livros. Uma chamada, bem chamada essa daí. Promovem batalha contra as escolas, professores e livros. Eu vou deixar a análise e o comentário com você, Tiago. É verdade, minha amiga. Até que a gente tenta, né, não trazer esses temas, mas é um tema da atualidade. Aqui no Professor Sem Fronteiras a gente não vai esconder nada de você, nosso colega professor. Pais provavelmente vão assistir também esse episódio, porque é um assunto muito importante para você que é pai, né, para você que tem aí os seus filhos na educação infantil, educação fundamental. Você tem que realmente estar atento a esse assunto que a gente vai tratar aqui nesse podcast. Então a gente está vendo aí a notícia, né, falando que republicanos, para quem não sabe, os republicanos é o partido, né, nos Estados Unidos que representa a direita, né? Aqui no Brasil nós temos direita, esquerda e centro. Lá republicanos são os que representam aqueles que são mais à direita. Então a matéria fala que está rolando aí uma batalha entre as escolas, professores e livros. Eu acrescento também que os pais também estão envolvidos. Mas para você se situar, eu quero trazer aqui alguns destaques dessa notícia e já começo trazendo uma frase de um professor da Universidade da Califórnia, que é o Joseph Kane, tá? Ele está fazendo uma pesquisa extensa sobre o assunto, então acho importante, né, a gente dar voz a quem está debruçado sobre esses temas. E o tema que a gente está falando aqui, pessoal, um deles, né, é a ideologia de gênero. Então, esse professor está estudando e ele disse o seguinte: olha, presta atenção no que ele falou. Muitas pessoas reconhecem que as experiências que os jovens têm na escola os ajudam a moldar seus valores e crenças. Então, esse professor está trazendo essa informação, um cara que está, né, estudando, conduzindo uma pesquisa, provavelmente envolvendo aí professores, pais, escolas e alunos. Então, já está constatado que a maioria das pessoas com quem ele vem conversando afirmam que o aluno, né, tem experimentado na escola acaba moldando valores e crenças. Então, pessoal, é um tema polêmico, é um tema difícil da gente tratar, né? Cada um tem a sua posição aqui. Como cabe a nós o comentário, a notícia, a gente também tem a nossa posição. Eu, particularmente, acredito que a criança, né, tem que ser preservada, e se até mesmo um professor universitário está mostrando que sofre influência, então por que a gente vai tentar trazer as crianças, né, para um lado ou para um outro que contraria a sua natureza? Enfim, eu quero ouvir também os seus comentários, mas continuando aqui na notícia, o governador da Flórida, que é o DeSantis, ele aprovou uma série de leis que afetam a sala de aula e a autonomia dos professores. E é isso que tem gerado, e pelo que a gente viu na notícia, a Flórida é um dos estados que tem maior representatividade da direita, né, dos republicanos, e esse governador está sendo ali muito querido, entre aspas, os professores, porque o que ele está fazendo está mexendo na didática. Mas olha só, por que esse governador fez isso? E eu gosto de falar, Michele, que toda história tem duas versões, né? Tem mesmo. Por que o governador resolveu aprovar uma série de leis que mexeu na autonomia dos professores? Por quê? Em maio desse ano, uma professora muito querida, ela foi investigada já, né? Porque ela passou um desenho da Disney. Então, você pai aí que está do outro lado,
Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Não só assistindo, somente ouvindo, né? Especialmente aqui no nosso Brasil. Já já a gente vai trazer uma notícia, né, Michele? Sobre uma apresentação Local. maravilhosa, para não dizer outra coisa, que aconteceu aqui no Rio. Já já vocês vão saber. Se você não está sabendo, vai ficar sabendo aqui pela Michele. Então, essa professora resolveu passar um desenhozinho da Disney com um personagem gay. Né? O que isso gerou? Gerou uma polêmica, né? E ela foi investigada por conta disso. Né? Ou seja, já está provado que o conteúdo, a abordagem, a experiência que aquelas crianças estão tendo ali vai influenciar. Então, por que eu vou trazer um conteúdo, né, para influenciar aquela criança para uma homossexualidade? A criança está se descobrindo ali. Por que eu, professor, vou fazer isso? Eu, particularmente, não concordo. Não sei qual a sua opinião. Aqui é um canal democrático. Você pode ficar à vontade de fazer os seus comentários. Bom, outra coisa interessante, né, sobre essa notícia, e eu acho bem legal isso, eu não sei, colega professor, você que é pai que está assistindo, é que os pais estão se posicionando, Michele. Você acredita que os pais estão indo nas escolas, entrando na sala de aula para criticar os professores? Eu acho isso interessante, eu acho que a democracia, ela pressupõe que todo mundo tem voz, né? Então, se o professor está indo lá e está usando da sala de aula como uma ferramenta para ele colocar valores naquelas crianças que ele defende e milita, os pais têm todo o direito de entrar ali e falar, não concordo, né? Meu filho está aqui, eu não acredito nos seus valores, então vamos respeitar aquilo que o pai acredita. Então, achei bem interessante isso, né? Evidentemente que isso gera confronto, né? Mas não existe democracia sem confronto de ideias. Esse é um ponto que sempre vamos defender aqui. Democracia é debate, é confronto de ideias, e não a pessoa chegar como professor, né? O professor ele é uma figura de autoridade, ele é uma figura que marca a vida das crianças. Quantos aqui não foram marcados positivamente ou negativamente por seus professores? Aquele professor que chega para você, né? A gente sabe que isso existe, infelizmente, e fala, não dá, você é burro, não vai aprender isso aqui, isso não é para você, matemática não é para você, e aquela pessoa fica com um bloqueio o resto da vida. Então, achei bem legal essa matéria, né? Apesar de termos dificuldade aqui de encontrarmos notícias que sejam não tão enviesadas, mas fica o tema aí para a gente estar debatendo, e fica você também à vontade de estar comentando. Agora já vou passar a bola para minha amiga Michele, que vai falar sobre o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com o tal de cavalo taradão. Olha só, meu amigo, antes da gente dar voz a esse cavalo, quero voltar um ponto nessa notícia que você trouxe aí do Brasil de Fato. Quando você falou que, de fato, a escola ela é um espaço democrático, e a ponto do professor ali, às vezes ele usa a democracia e o direito dele de uma forma negativa. Como professora, eu te digo que receber pais de surpresa durante a aula, isso não deixa nenhum professor confortável. Já estive em sala de aula por 13 anos, né? E isso já aconteceu. Então, aquela é uma situação que não é que a gente se sente, não é que quem deve teme, a gente não temia por nada, pelo menos eu e muitos dos meus colegas, mas uma coisa é o pai chegar de surpresa em sala de aula. Outra coisa foi o que o governo Tarcísio aí no estado de São Paulo, não sei se isso foi à frente, mas ele estava sugerindo que semanalmente os diretores e coordenadores fossem assistir às aulas de todos os professores para montar uma espécie de relatório para ele saber exatamente o que é que acontece dentro da escola dele. Então, essa segunda opção para a gente é maravilhosa. Tem outras práticas do pai, das famílias ficarem cada vez mais presentes. Na escola da minha filha, por exemplo, eu estou falando de vários locais diferentes e cada local vai ter sua característica. Na escola da filha tem os dias sala aberta ou escola aberta, alguma coisa assim, em que os pais eles vivenciam
exatamente o que a criança de 5 anos vivencia em sala de aula. Então, esse comentário foi para dizer que sim, as famílias estão se dando conta da diferença entre educar e ensinar, elas estão participando mais das escolas, infelizmente por conta de uma desconfiança, e é muito mais interessante você convidar esses pais e não que eles cheguem ali por desconfiança invadindo, e eu sei que isso acontece, porque eu já vivi esse tipo de invasão. E a gente agora vai falar do cavalo, eu vou começar com uma citação aqui, que não é uma poesia, se você é dos anos 80, 90, talvez isso refresque a sua memória, abre aspas, vem mulher, vem galopando, que o cavalo está chamando. Olha os cavalos voltando, olha os cavalos voltando, olha os cavalos no cio. Cavalo taradão, o cavalo ficou danado, o cavalo está de frente, o cavalo está de lado, o cavalo ficou danado. Penso que não soou poesia, não soou beleza, não soou palavras que despertam o nosso intelecto nem o nosso cognitivo. Imagino que você que está vendo e ouvindo a gente aí, obviamente, estranhou. Isso independe de ser classe A ou classe B, isso independe de ser preto, branco ou índio. Essa letra, ela tomou conta dos nossos celulares aí, melhor dizendo, o vídeo que foi viralizado há 2 semanas já. Isso aconteceu numa escola da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. E a notícia do G1 diz que a Secretaria de Educação do Rio afasta a direção de escolas que receberam apresentação com suposta conotação sexual. Aqui eu tenho 5 breves pontos para trazer, e é exatamente isso, 5 breves pontos, porque o principal objetivo é que você, nosso seguidor, nosso ouvinte, comente, se coloque. A ideia é que a gente, de fato, consiga pensar, manter um senso crítico em cima dessas coisas e não das pessoas. A notícia traz aí uma colocação linguística errada, porque, de acordo com aquelas palavras que eu li para você, que eu abri aspas, não foi uma suposta conotação sexual, foi de conotação sexual. E aqui o primeiro ponto é exatamente esse. A notícia trazer aí, dá uma aliviada no que foi evidente, não foi uma suposta conotação sexual, foi uma conotação sexual. Segundo ponto, as escolas públicas, em especial as escolas públicas, elas têm corroborado a visão que há década nós temos sobre o ensino público, que o ensino é degradante. Essa foi a palavra mais adequada que eu encontrei. Então, esse tipo de prática dentro da escola poderia até ser para adolescentes, e dessa vez foi para crianças. Ele corrobora aquela visão que nós temos sobre o ensino público, e é óbvio que você que atua numa escola de ensino público, você que é funcionário, prefeitura do estado, e que você sabe que na sua escola não acontece isso. Você fica horrorizado quando uma escola dessa passa essa imagem para o mundo, porque esse foi um vídeo que circulou o mundo. Terceiro ponto, a raiz da educação. Vamos lá. Agora a gente vai falar mais a fundo sobre a raiz da educação. Quando a gente fala em educação, tem relação com o ensino, mas são 2 coisas diferentes. Então, a educação, a priori, deveria acontecer no ambiente doméstico, e o ensino nas instituições escolares, eu sei que hoje tem uma certa mistura nisso aí. Mas o que foi que me veio em mente de imediato quando eu assisti aquele vídeo e me dei conta de que estava acontecendo dentro de uma escola? Tudo bem que nós, eu vou falar assim, né? Nós temos uma certa aversão aos itens da alta cultura, como se chama, da cultura erudita. Tudo bem, ok, entende-se isso. Mas, por que não trazer para dentro da sua escola, para dentro de um evento, como foi aquele ali, que eu acho que reunia mais de 100 crianças? Por que não propor, naquele momento, uma construção ao vivo de um mural com o maior muralista do mundo, que se chama Eduardo Cobra?
Ou seja, a gente iria valorizar a cultura local, ia mostrar para as crianças que dentro do estado deles, dentro do bairro deles, diga-se de passagem, existe um artista que é conhecido mundialmente e que aquela arte ela é tão importante quanto a Mona Lisa, por exemplo, e quem dá essa importância é a criança. Quem dá essa importância é quem está apreciando. Tudo bem, Michelle, eu não quero trazer muralista, não quero não. Mas você poderia chamar os próprios alunos para que eles reproduzissem ao modo deles aquele quadro maravilhoso e que conta muito sobre a nossa história, que é aquele quadro Café, de Cândido Portinari. Então, por que não trazer o Eduardo Cobra? Por que não trazer as crianças fazendo em ação, já que a cultura maker foi comprovado que a gente aprende muito mais fazendo do que ouvindo e vendo? Por que não esse tipo de coisa? E por que trazer um grupo? Tudo bem com o grupo, mas por que este grupo, ao invés de trazer uma apresentação com conotação sexual, não trazer algo que valorize a cultura local, com algo que estimule o cognitivo daquelas crianças? E aqui eu concluo dizendo que você pode falar sobre sexualidade, aliás, você deve falar sobre sexualidade, mas com uma linguagem que respeite a faixa etária de cada pessoa. Ninguém vai falar sobre sexualidade comigo chamando de pepeca e de piu-piu, porque os nomes, para você falar sobre isso, esse nome não funciona para mim. Talvez quando você quiser falar lá com seu filho de 3 anos, você use essa nomenclatura, talvez você use um outro nome. O que eu quero dizer é que você deve falar sobre sexualidade com as crianças. Mas, assim como você se comunica com um estrangeiro, falando inglês ou italiano, você vai se comunicar com a criança utilizando uma linguagem que seja comum e que fortaleça o entendimento dela. E, de fato, o que é que eu entendo sobre uma gestão dessa escola? O que é que eu entendo sobre a pessoa que assina e aceita a presença desse grupo? Primeiro, eu estou subestimando o intelecto e o cognitivo dos meus alunos. Eu estou subestimando, porque eu estou oferecendo para eles algo que não vai contribuir em nada. Primeira coisa. Segunda coisa, eu estou dizendo o que é que eu entendo sobre educação, o que é que eu entendo sobre sexualidade. Então, aquela apresentação, ela fala sobre o nível intelectual de quem assinou, de quem autorizou a presença. Segundo, ela fala sobre como ela vê os alunos daquela comunidade, ou seja, eu estou empobrecendo e não estou desenvolvendo o intelecto dessas crianças. É isso aí, Tiago. E o vídeo continua viralizando, hein? Pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. E nosso estado, mais uma vez, vai para o mundo aí com uma cara não tão legal. É triste, a gente tem que trazer mais uma notícia, né? Infelizmente, do nosso estado, do Rio de Janeiro, que já sofre tanto atraso. E eu espero que a gente possa, muito em breve, como você trouxe aí brilhantemente, né? Poxa, que legal seria ter o Eduardo Cobra. E fica até o convite para você que quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, vir aqui ao Rio de Janeiro, ali na região da Praça Mauá, tem um mural sim. enorme ali, o mural das etnias. É um artista tremendo, né? E recentemente eu assisti um documentário do Brasil Paralelo, fica aqui uma recomendação aos colegas, não sei se a Michelle teve a chance de ver, mas é um documentário sobre a Lei Rouanet. E o Eduardo Cobra aparece nesse documentário e, pasmem, ele nunca conseguiu um incentivo sequer pela Lei Rouanet. E a gente sabe que esses camaradas que estavam fazendo essa apresentação estavam com incentivo, não sei se foi da Rouanet, mas incentivo de uma lei de apoio cultural para trazer esse desserviço à educação brasileira, e em específico aqui no estado do Rio de Janeiro. Então me entristece, mas quem sabe, né, talvez seja um sonho tanto distante, a gente não pode ter um dia uma oficina do Eduardo Cobra, né, um cara que realmente tem algo para acrescentar à criançada, e tantos talentos talvez que existam nessas crianças que estão sendo aí sufocados por esse lixo, que eu não acho outra expressão para
simbolizar o que foi feito ali. Mas beleza, bom, esse foi o nosso 11º episódio. Como falei aqui por várias vezes, queremos ouvir você, professor, você pai, você aluno também que está assistindo a gente, ouvindo. Deixe seus comentários aqui. Se você curtiu as notícias que a gente trouxe, o conteúdo que a gente trouxe, então compartilha esse episódio com um colega, com um pai. Esse é um tema, pessoal, que tem que ser conversado, né? Infelizmente, existe uma tentativa de nos calar, de calar a voz da democracia no Brasil, e aqui no Professor Sem Fronteiras todos vão ter voz, né? Como a Michelle tem a voz dela, eu tenho a minha, temos as nossas opiniões pessoais aqui, independente do Professor Sem Fronteiras em si. Todos são bem-vindos aqui a participarem, professores de esquerda, de direita. Já tivemos aqui professores de ambos os lados participando do podcast. É um canal sempre aberto, mas a gente faz questão de não deixar passar esses temas, tá? Então, minha amiga Michelle, vamos fazer o encerramento. Deixo contigo aí a nossa vinheta final. Principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras, por mim, Michelle Gama e Tiago Marinho. Toda segunda, sempre um novo episódio disponível no Spotify e demais plataformas de streaming, assim também como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, galera.